Querido, nós temos ministrado a palavra e falado sobre um tema que, assim, eu acredito que Deus tem as suas formas de trabalhar. E Ele trabalha, ou seja, quando eu estou aqui ministrando, liberando a palavra sobre a sua vida, no final das contas, eu acho que eu sou o primeiro alvo disso. E ao longo dessas 3 últimas semanas que nós estamos falando sobre filiação, 21 dias de filiação é o que nós estamos vivendo. Então, ou seja, nós vamos concluir esses dias. Nós temos feito um devocional todos os dias, nós temos orado todos os dias, e o Senhor, na verdade, tem trabalhado com essa palavra, liberado isso sobre as nossas vidas de uma forma assim muito especial. E eu tenho particularmente tido assim grandes experiências com o Senhor. Nesses 21 dias nós temos falado sobre o relacionamento que nós temos com Deus, com a nossa família biológica e com a nossa família espiritual. Existem, na verdade, em relação à paternidade, o básico que todos nós precisamos entender é o seguinte: quem é o seu pai celestial, quem é, na verdade, o seu pai biológico, quem é, na verdade, o seu pai espiritual, e de quem você é pai. Essas 4 coisas, e aí, eu sei que você que é mãe, você vai entender que, ou seja, de quem que você é pai ou mãe, né? Ou seja, quem que você exerce paternidade, quem que você cuida, quem que você gera, quem que na verdade você se relaciona com essa perspectiva. Por quê? Porque esses relacionamentos, eles estão intimamente ligados. Deus escolheu se manifestar a nós, se revelar a nós a partir da família. Ou seja, Ele é o Pai nosso, amém? Então, ou seja, é isso que nós temos aprendido nesses dias. Ele é o nosso Pai, e Ele nos colocou, Ele nos plantou, Ele nos gerou, na verdade, no meio de uma família biológica. E essa família biológica, na verdade, por maior dificuldade que você já tenha passado nisso, você precisa entender que o propósito de Deus é que as coisas aconteçam bem. Eu quero declarar sobre a sua vida, como eu fiz no último domingo: vai dar tudo certo na sua casa, amém? Amém ou não amém? Vai dar tudo certo. Irmãos, eu fui muito tocado por Deus. Na semana passada nós entregamos aqui uns pedidos de oração, e durante todos esses dias nós oramos pela sua família. E à medida que eu orava, na verdade, eu via, na verdade, o seu nome. Eu orava, na verdade, o Senhor me direcionava a orar por aquilo que você pediu lá, mas também por outras áreas, e orando. Ou seja, é poderoso quando a gente começa, ou seja, se a gente quer, na verdade, desenvolver um relacionamento de amor com as pessoas, eu quero dizer o seguinte: uma das chaves disso é a oração. Quanto mais eu orei por você durante esses dias, mais próximo eu me senti. Eu me compadeci com alguns pedidos. Eu olhei ali e falei assim: Deus, tem misericórdia. Na sexta-feira, nós nos reunimos ali com um grupo de irmãos na casa do Fabrício. Para quê? Para orar por você, amém? Para orar, para declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. E ali nós oramos. E olha, foi poderoso. Como foi bom, na verdade, a gente percebeu o seguinte, e eu queria, na verdade, que você entendesse isso nessa noite: você não está sozinho, amém? Você pode virar para quem está do seu lado e falar assim: você não está sozinho. Por que nós fizemos isso ao longo dessa semana? E na verdade, ou seja, orando pelas famílias e orando olha, eu orei pela minha família, mas eu orei pela sua família também. Por quê? Porque nós somos família. Nós somos, ou seja, uma família espiritual. E a gente precisa, na verdade, restaurar, trazer de fato essa realidade para as nossas vidas e viver isso intensamente. Por quê? Porque a vontade do inimigo, na verdade, é destruir isso. É fazer com que você seja vítima do espírito de orfandade. Nós cantamos aqui: olha, eu não sou mais órfão, eu sou um filho, o Senhor me adotou, eu sou um filho amado, amém? Agora, você precisa entender, na verdade, ou seja, esse assunto de paternidade na sua vida, ele só vai estar resolvido, na verdade, na sua vida, se você compreender o que é o contrário de paternidade, e entender, na verdade, o quanto que você deve se cuidar com isso. Como assim, pastor? O contrário de paternidade é orfandade. E é por isso, na verdade, que nós temos falado tanto de paternidade. Porque mais do que nunca nós temos visto o quanto que as pessoas, na verdade, são vítimas, na verdade, da orfandade.
Orfandade no nível, na verdade, do relacionamento com Deus. Por quê? Porque muitos, por mais que a Bíblia diga, por mais que nós pregamos, eles não conseguem se enxergar como filhos de Deus. Existem pessoas, na verdade, que têm uma dificuldade, que são travadas em relação a isso. E isso é o quê? É a ação, na verdade, desse espírito de orfandade, para privar você. Tem pessoas, na verdade, que não conseguem se relacionar no nível da sua família biológica. Por quê? Porque são atacadas, e o inimigo, na verdade, ele veio para matar, roubar e destruir. Talvez você não tenha percebido, mas até hoje o inimigo tem roubado de você a bênção da sua família. E você, na verdade, às vezes se posiciona como? De maneira passiva. Às vezes a gente olha, a gente fala disso, e as pessoas dizem assim: ah, pastor, eu não acredito nesse negócio de diabo, demônio, espírito disso, daquilo outro. Querido, deixa eu te dizer, apesar de você pode até não acreditar, mas isso não muda o fato que eles existem. E não muda o fato que, na verdade, eles atacam a sua vida. Não muda o fato, na verdade, que muitas das vezes você está sofrendo não percebe, na verdade, que tem sido alvo disso. Porque tem coisas na sua vida que você consegue explicar, mas tem situações que eu tenho certeza que você não consegue. Por que as coisas acontecem sempre desse jeito? Por que na verdade, ou seja, numa família, ou seja, o problema que manifesta na vida do avô, repete na vida do filho, repete na vida do neto, do bisneto e nas gerações todas. E aí a gente começa a pensar o seguinte: olha, nós precisamos buscar em Deus a solução, amém? Ele é o nosso Pai, Ele quer restaurar isso. Nós precisamos entender, na verdade, que a orfandade, ela nasceu aonde? Ela nasceu no coração do inimigo, de Lúcifer. A primeira manifestação dele, na verdade, gerou essa destruição toda na vida dos homens. Por quê? Porque o fruto da orfandade na vida da humanidade foi o quê? Foi o pecado original, que ele persuadiu o homem, na verdade, a ter uma atitude de independência. E isso, na verdade, tem promovido na vida das pessoas sequelas terríveis. O pastor Fabiano e a pastora Leila, eu tenho recomendado aqui o livro deles, Escolha Ser Filho, porque é um livro que trata especificamente sobre isso. E nesse livro, uma das expressões que nós temos tomado aqui nesses dias e refletido sobre isso é que, na verdade, a orfandade, ela é uma arma cruel, que o inimigo, na verdade, ele usa contra nós. Ele gera, na verdade, uma percepção, na verdade, um sentimento de não inclusão, de não pertencimento. E isso, na verdade, distorce a sua mentalidade e faz com que você, na verdade, não consiga romper na sua vida. Agora, isso precisa ser tratado. Eu creio que por meio daquilo que você tem recebido nesses dias, o Senhor começou a trabalhar na sua vida, amém? Amém ou não amém? O Senhor começou. Agora, à medida que você vai percebendo que o Senhor vai tratando na sua vida, você vai percebendo que existe um pouco mais, e tem que tratar uma outra situação, e uma segunda, e uma terceira, e uma quarta. E sabe o que acontece? O Senhor vai jogando luz e você precisa tratar isso. Pastor, mas como que eu trato isso? Como que eu resolvo isso? Bom, eu quero dizer para você que no próximo mês vai abrir uma janela de oportunidade para você. É um curso, na verdade, um programa que nós já estamos estabelecendo aqui na igreja. Estamos terminando o primeiro ciclo, que é o de formação, e agora nós estamos abrindo para toda a igreja, para você poder fazer parte. E uma das perspectivas fundamentais desse curso é tratar exatamente, uma das áreas que ele vai tratar de forma específica é a área da paternidade, da orfandade. E eu quero, na verdade, encorajar você, a partir do próximo domingo, as inscrições estarão abertas. E eu queria que você se inscrevesse. Vai acontecer todas as terças-feiras aqui no prédio da igreja. Então, ou seja, alguns irmãos já estão fazendo. Eu posso ouvir um amém só dos irmãos que fizeram parte do primeiro ciclo? É bênção ou não é? Eu posso ouvir um amém seu? Eu falo assim, é bênção. É bênção. E nós tanto que é bênção que é o seguinte: nós que fizemos o primeiro ciclo, possivelmente todos nós vamos repetir. Aí você fala assim, pastor, mas repetir? É, porque a gente foi muito abençoado, mas a gente quer ser mais abençoado. E agora nós vamos fazer na sua companhia, amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, ou seja, se prepara aí e vamos avançar nesse sentido. O que é que nós vamos falar hoje então? Hoje nós vamos falar, na verdade, de família espiritual. Eu já falei então, nas outras semanas, sobre seu relacionamento com Deus e a família biológica. E agora, igreja, família
espiritual. Abre sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 25. Mas eu quero ler, na verdade, apenas a parte B desse versículo, que diz o seguinte: Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Eu vou ler de novo. Efésios 5, 25, a parte B. Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Olha para mim, agora eu queria que você repetisse comigo. Diga comigo: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O que a gente precisa entender, na verdade? Nos nossos dias a gente percebe que se existem duas instituições que foram criadas por Deus, mas que têm sido severamente atacadas nos nossos dias, são a família e a igreja. Tentam de todas as formas, na verdade, fazer com que o seu coração, a sua mentalidade, ela seja, na verdade, distorcida em relação à família e à igreja. Nós vemos aí pelas mídias sociais, por tudo que está acontecendo aí, a cultura do nosso tempo tem feito o quê? Tem desconstruído o conceito de família. Tem, na verdade, gerado um novo modelo de família. E a gente olha para isso tudo e não percebe, na verdade, que muitas das vezes isso é tão somente para fazer com que você perca a referência do que Deus criou e assuma, na verdade, famílias que sofreram, famílias desformes, como padrão. Então, ou seja, na verdade não existe um padrão. Para o mundo lá fora, a família é do jeito que quiser. E na verdade isso, quando as coisas são banalizadas dessa forma, elas perdem o valor e por consequência perdem o sentido. É por isso que estão desconstruindo, na verdade, a família, desconstruindo, na verdade, a masculinidade, desconstruindo a feminilidade. Ou seja, os papéis, na verdade, que são claros e objetivos, eles estão se tornando, na verdade, múltiplos, misturados, confusos. E essa confusão, na verdade, tem gerado incertezas. Agora, a família espiritual também tem sido muito atacada nesses dias. Quantas são as vezes que você ouve aí por aí, pela internet, por tantos lugares, que a igreja não é mais necessária? Há poucos dias atrás eu conversando com um irmão, um amigo querido, esse irmão falando assim comigo assim: quanto mais eu estudo, na verdade, mais eu descubro que o que eu preciso é só de Deus. Eu falei assim: mas tá certo, eu preciso de Deus, amém? Quantos precisam de Deus? Tudo que eu preciso eu encontro em Deus, amém? Agora, o lado B dessa frase é que ele queria, na verdade, dizer o quê? Deus sim, igreja não. Por quê? Porque ele falou assim: porque eu já fui muito ferido, eu já fui muito machucado. E aí as pessoas, na verdade, transferem, na verdade, essa realidade para a igreja. E na verdade, muitos, na verdade, se afastam e pensam, na verdade, assim: eu posso viver um relacionamento solo com Deus. Mas essa não foi a vontade de Deus. Pensa que no que nós acabamos de ler agora, Cristo amou a igreja. Cristo amou quem? A igreja. A igreja, na verdade, não é a instituição, a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas. Fala comigo: igreja é as pessoas. São as pessoas, ou seja, mas presta atenção, Jesus morreu por conta da igreja. Ele se entregou por causa dela. Por quê? Porque Deus ama a igreja. Deus nos deu a igreja, na verdade, para nos ajudar, para que nós possamos juntos ajudar uns aos outros. Pastor Carlito Paz, ele diz o seguinte: Deus criou duas instituições na terra: família biológica e família espiritual, que é a igreja. O mesmo senso mesmo sendo intensamente combatidas pelo inimigo, pela sociedade, na verdade, do nosso tempo, elas se mantêm vivas no seu propósito. Apesar de toda essa perseguição que a igreja, que as famílias têm sofrido,
elas permanecem firmes, amém? A minha família vai continuar firme, amém? Você pode dizer isso sobre a sua? Você pode dizer como Josué nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos afirmar isso em relação também à nossa casa espiritual. Nós vamos continuar como igreja, e vamos na verdade servir o Senhor. A perseguição na verdade não vai parar a igreja, amém? Na verdade, ou seja, nós vamos avançar. O pastor Fabiano e a pastora Leila disseram também o seguinte: enquanto a igreja não for uma família para pertencer, enquanto a gente não tiver na verdade essa percepção, a sua frequência, a sua participação à igreja, ela será uma mera relação de consumo. Como assim? Eu estou passando, as coisas estão muito difíceis, eu preciso ir para a igreja. Muitos chegam na igreja porque na verdade estão passando por dificuldade, e está certo, porque a igreja é um lugar onde nós encontramos solução para a nossa vida, amém? Quantos aqui tiveram suas vidas transformadas no ambiente da igreja? Foi assim com todos nós, foi assim na minha vida, foi assim na vida de todos. Mas entenda uma coisa, é a porta de entrada, mas a gente vive a nossa realidade aqui percebendo o seguinte: nós, num primeiro momento, nós recebemos. E recebemos, na verdade, aquilo que nós recebemos tanto de Deus, que isso precisa transbordar, isso começa a transbordar na vida dos outros, amém? Agora, qual é a estratégia do inimigo no nosso tempo? É encher, na verdade, a sua vida, a sua agenda, o seu tempo com tantas coisas. E se você não for intencional em relação a isso, daqui a pouco você não tem tempo para a igreja. Você não tem tempo para a sua família. Você não tem tempo, olha, é muito fácil, na verdade, pegar o nosso tempo e ocupar, na verdade, com tantas outras coisas. Olha para os últimos 2 anos, quando os nossos prédios ficaram fechados, porque não podíamos nos reunir presencialmente. Quantas pessoas, na verdade, nesse tempo, a agenda delas virou. Elas tinham, na verdade, um compromisso de estar, ou seja, de se voltar para o Senhor. E, na verdade, diziam, olha, o domingo é do Senhor. O meu domingo, na verdade, não tem sentido se eu não estiver com o Senhor. Mas elas foram forçadas, na verdade, num primeiro momento, a não poder se reunir presencialmente. Logo, o que aconteceu com muitas? Tem muitas que nem voltaram ainda. Já voltaram para tantos outros lugares, mas a igreja, elas continuam com medo, ou seja, saiu do coração deles, saiu na verdade da vida deles. E é isso na verdade que, se nós não tivermos cuidado, isso acontece conosco. O amor, ou seja, olha, quando nós chegamos aqui, nós somos bem cuidados, nós somos tratados, Deus usou as pessoas para nos abençoar, para cuidar de nós, mas muitas das vezes o nosso amor começa a esfriar. E a gente começa a enxergar, na verdade, ou seja, não aquilo que nós recebemos de benefício, mas os problemas e as dificuldades, e aquilo e aquilo outro, e a nossa fé vai sendo minada. E daqui a pouco, você não tem mais paixão por isso. Eu te pergunto, qual que é a sua grande paixão hoje? Pelo quê que você, na verdade, gasta os seus dias? O que faz o seu coração acelerar? Seus projetos, sua vida, suas viagens, a prática do seu esporte preferido, o seu time do coração, o seu hobby, aquela propriedade que você pediu tanto a Deus e Deus abençoou e te deu. Agora, na verdade, aquilo é um empecilho para que você possa servir o Senhor. Aquela porta de emprego que você clamou ao Senhor, jejuou, orou e o Senhor abriu. Agora ela é, na verdade, um obstáculo para você servir o Senhor. Não percebe que, na verdade, ou seja, às vezes, a gente olha para isso tudo e a gente não percebe que o nosso coração, ele vai sendo distanciado. Eu não sei o que passa no seu coração, mas eu posso dizer para você aquilo que passa no coração de Jesus. Deus amou a igreja, Cristo amou a igreja, e Ele amou a igreja, eu e você, pessoas, para transformar as nossas vidas e mudar o nosso destino. Mas para que isso, a prova desse amor é que Ele se entregou. No coração de Jesus existe o quê? Amor, entrega, sacrifício, destino, propósito. E olha, esse Cristo está sendo formado em nós. Então, na verdade, ou seja, amor, entrega e sacrifício
precisam fazer parte da nossa vida, mas pelo quê? Apenas por aquilo que você ama? Apenas por aquilo que você entende como o melhor da sua vida? Você precisa ter todos esses sentimentos, ou seja, para com aquilo que Deus na verdade ama. Deus ama a igreja, amém? Por que Deus ama a igreja? Porque a igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. A igreja na verdade é a porta aberta na verdade para a salvação daquele que está destruído, daquele que está perdido. A igreja de fato, ela é a vida de Deus sendo compartilhada entre nós. Agora, igreja significa o quê? Coletividade. Igreja, somos nós juntos. A Bíblia, ela sempre será o nosso referencial, e ela nos ensina do início ao fim, que a igreja sempre existiu, que Deus escolheu por se relacionar por meio da igreja, ou seja, é a principal estratégia de Deus para expandir, para que o propósito dele seja cumprido, para que o amor dele possa alcançar as pessoas. A estratégia de Deus se chama igreja, e isso passa por quem? Por nós. Atos no capítulo 2, nós vemos o efeito da igreja na vida dos irmãos do primeiro século. Atos capítulo 2, verso 46, nós lemos: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos, fala comigo, juntos, de novo, juntos, eles participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam todos os dias os que iam sendo salvos. Essa é a realidade da igreja, e isso vem acontecendo nos nossos dias. Todos os dias tem pessoas que chegam aqui, e chegam aqui porque elas precisam de Jesus. E eu e você que estamos aqui, somos os irmãos mais velhos, amém? E o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos acolher essas pessoas. Nós precisamos testemunhar daquilo que nós estamos vivendo. Efésios no capítulo 5 nos leva a entender que o sacrifício da cruz, que Jesus aceitou aquilo tudo, suportou aquilo tudo, por obediência e por amor a nós. Cristo se entregou por nós. Fala assim, foi por mim. Ele não pensou apenas em você individualmente apenas, mas ele pensou no corpo de Cristo. Quando eu olho para o meu irmão, nós recebemos agora há pouco a notícia de um irmão que está hospitalizado. Nós precisamos nos compadecer. Nós precisamos nos mover em oração por aqueles que sofrem. Então, ou seja, esse é o papel da igreja. Mateus no capítulo 6 mostra na verdade Jesus intencionalmente mostrando aos discípulos qual havia do relacionamento que eles deveriam ter com o Pai. Existe uma ferramenta melhor de relacionamento com Deus do que a oração? Pensa. Oração é o que? É falar com Deus, amém? Agora, Jesus vai ensinar a gente a orar. Lá em Mateus capítulo 6, ele atende o pedido dos discípulos. Mateus capítulo 6, verso 9, olha o que a Bíblia está dizendo: vocês orem assim: Pai meu. É assim? O Pai é de quem? É nosso. Vira para quem está do céu e fala assim: o Pai é nosso. O Pai é nosso. Por quê? Porque a igreja é uma família, amém? Nós somos filhos, nós somos adotados pelo mesmo Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Que nós possamos viver como família. Pensa qual o pai que quer ver seus filhos vivendo de maneira separada, individual. Você acha que algum pai, alguma mãe gosta disso? Sim ou não? Você acha que algum pai gosta do seu filho falando mal da sua família? Por que a gente fala mal da igreja? Gente, já percebeu isso? Que na verdade a gente não percebe que quando a gente está falando mal da igreja, nós estamos falando mal de nós mesmos. Nós não deveríamos fazer isso. Por quê? Porque além de estarmos falando de nós mesmos,
estamos falando daquilo que Jesus ama. Você gosta que fala mal das coisas que você ama? Hã? Falar de sua mãe, do seu pai, dos seus filhos. Se falar dos meus filhos eu fico bicho, né? Hã? Não é isso que o povo fala lá fora? Mas a gente percebe o quanto que já ficou normal as pessoas falarem mal da igreja? Percebeu? E isso na verdade começa a inculcar dentro da nossa cabeça. A gente precisa na verdade se libertar dessas amarras. O ensino de Jesus não é para a gente orar primeiro para nós, mas é orar para o Pai, através do nosso irmão Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos santuários de um Deus vivo. Amém ou não amém? 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Onde que Deus faz isso? É no nosso meio. Naquele momento que nós estávamos de mãos dadas aqui orando, o Senhor estava passeando no nosso meio, trazendo cura, transformação. Amém? Amém ou não amém? Deus age na verdade no nosso meio através disso. Agora, o que a gente precisa entender então? Olha, sem igreja não há crescimento espiritual. Sem igreja não há avanço do reino de Deus. Pastor Watchman Nee, lá no início do século, ele disse o seguinte: Deus tem procurado estabelecer a sua autoridade no universo, e a chave disso é a igreja. Você é a chave para que a igreja possa tocar na verdade a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e todo mundo. Você é a parte, você é a chave, você é a igreja. O que acontece com a nossa vida quando nós deixamos de valorizar a igreja? Ou seja, quando nós não amamos a igreja, o que a ausência do amor à igreja gera em nós? A primeira coisa, incapacidade de experimentar o mover de Deus. Você não consegue experimentar a totalidade do mover de Deus trancado no seu quarto sozinho. A sua experiência do quarto, ela é fundamental, ela é muito importante, mas ela é nada mais do que a oportunidade de você se encher, para que você possa transbordar no coletivo. É você receber de Deus, para transbordar na vida dos outros, amém? Efésios capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si. Tem jeito de falar entre si sozinho? Não tem. Então não tem como colocar em prática isso se for sozinho. Olha o que o texto diz: falando entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo termina: sujeitem-se uns aos outros, no temor do Senhor. É para fazer isso tudo, falar entre si, entre salmos, cantar, orar, fazer isso tudo, entre uns aos outros, no temor do Senhor. É a prática, é a vida prática da igreja. Todas essas orientações que são dadas nesse texto só são possíveis no ambiente coletivo. Ou seja, não dá para fazer sozinho. É para você fazer na sua casa com a sua família. É para você fazer aqui enquanto nós estamos juntos. É para você fazer na verdade junto com a sua célula, junto com pessoas. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Deus usa pessoas, amém? Outra consequência, estagnação espiritual. Se você deixa de amar a igreja, sua vida espiritual vai travar. Vai travar, é a Bíblia que diz. Colossenses capítulo 2, verso 2, a Bíblia diz: esforço-me. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Cristo é revelado na comunhão de uns aos outros, amém? O texto na nova versão brasileira,
esse texto ele é traduzido da seguinte forma. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: eis que eu tenho pedido a Deus para vocês, que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e que tenham preciosa experiência de conhecer a Cristo com real convicção e clara compreensão. Isso acontece aonde? Na comunhão, quando nós estamos juntos. É na unidade que nós somos tratados. O apóstolo Paulo, falando no contexto da família, da igreja, em Efésios ainda, no capítulo 5, mas no verso 25, ele diz, olha só: maridos, posso ouvir um amém dos maridos? De novo, um amém dos maridos? Amém. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. O parâmetro para amar as nossas esposas é o amor que Cristo demonstrou à igreja. Cristo ama a igreja, amém? Eu amo a minha esposa, amém? Você ama a sua? Fala com ela aí agora, aproveita aí, abençoa. Fala assim: eu te amo, aleluia, aleluia, eita glória, amém? Irmã, recebe aí de coração aberto aí, recebe aí, irmã, recebe aí. Sei que seu marido não está aqui, ele vai dizer isso para você em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas o texto continua. Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga. É o que Deus está fazendo conosco. Sabe quando que a igreja vai ser perfeita? Naquele dia quando o Senhor voltar para nos buscar, amém? Porque ali a obra que Ele começou na minha vida e na sua, ela vai estar concluída. E aí de fato nós seremos na verdade perfeitos, sem ruga, sem mancha. Mas por enquanto nós estamos em processo de transformação, amém? Outra consequência na verdade da falta de amor, na verdade a igreja, é o distanciamento da missão divina. Da sua missão de vida, você se distancia do propósito de Deus. Porque Efésios capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. O que a gente precisa entender, querido? A igreja na verdade ela nos posiciona e nos ajuda, na verdade nos prepara para as boas obras. Eu estava vendo os irmãos, não sei onde que a gente estava conversando, foi numa visita que nós conversamos com os irmãos, e aí os irmãos falando assim: nossa, eu percebo que os irmãos que são professores aqui sabem disso. Aliás, vários irmãos aqui da igreja se tornaram professores. Mas onde que eles começaram a ministrar e a ensinar? Na igreja. Aí o que acontece? Aqueles que servem a igreja, que vivem na igreja, o que acontece? Eles são mais capacitados, porque eles já aprendem a cantar, eles já aprendem a pregar, a falar, a ler a Bíblia e tudo. E isso na verdade toca todas as áreas. Ele começa na verdade liderando uma célula, e aí Deus prepara ele para estar liderando na verdade o departamento grande de uma empresa. Mas aonde que a característica começou? Na igreja. Irmãos, todo mundo corria na escola, eu nadava de braçada. Trabalho em grupo, todo mundo corria de apresentar. Eu falei assim: deixa que eu apresento, é comigo. Por quê? Porque eu cresci na igreja. Desde pequenininho eu já estava cantando, eu já estava lendo a Bíblia, e aí quando chegava português, matemática e tudo, aquilo ali para mim era o quê? Era simples. Por quê? Porque eu já estava sendo treinado. A igreja na verdade ela me prepara para a minha missão de vida, ela me capacita em todos os aspectos. A igreja, ela é na verdade, ela gera para nós proteção. Aqueles que se afastam de amar a igreja, deixam de amar a igreja, eles experimentam o quê? A ausência da proteção espiritual. Efésios capítulo 6, verso 13, a Bíblia diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
Mateus 16, 18, a Bíblia diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Nós, como igreja, na verdade, nós experimentamos, na verdade, essa proteção. Agora, tudo que o diabo quer fazer é o quê? É distanciar você da igreja, porque você sai debaixo desse guarda-chuva de proteção. É distanciar você do propósito de Deus. Por quê? Porque aí, na verdade, você fica exposto. Você já assistiu aqueles vídeos lá do National Geographic? Natureza, já viu aquilo lá? Sim ou não? Você já viu, tem um animal lá que chama gnu. Já viu isso ou não? Conhece o gnu? Não conhece? Apaga essa luz aqui, põe para mim ali, por gentileza. Vou te mostrar o que é o gnu. O gnu é um exemplo para mim. Apaga a luz para mim aqui, as de trás ali, por gentileza. Isso, apaga a de trás. Isso, para ficar melhor. Você está vendo o gnu ali? Ou não? Ele está ali debaixo do leão. Aquele gnu ali era um que se distanciou do rebanho. Porque o rebanho de gnu, eles se autoprotegem. Mas os leões, que são os predadores, eles ficam à espreita de quais? Daqueles que se isolam, daqueles que ficam sozinhos. Para quê? Para pegar eles, para alimentar. É por isso que o pastor José João, ele diz o quê? Ovelha desgarrada vira petisco de lobo. Por quê? Porque acontece isso. Você pode acender a luz, por gentileza. O que nós precisamos entender? É isso que o inimigo, na verdade, tem feito na vida de tantas pessoas. Quando nós nos distanciamos, quando nós deixamos de amar a igreja e deixamos de perceber aquilo que Deus, na verdade, tem para nós, nós ficamos desprotegidos, suscetíveis aos ataques. E tem muita gente aí sendo jantado pelo inimigo. Tem muita gente, na verdade, se perdendo. Por quê? Porque se afastaram. Há poucos dias, um irmão, na verdade, me mandou uma mensagem e cortou meu coração. Esse irmão amado virou assim: pastor, eu estou tentando voltar para a igreja, eu não consigo, está difícil demais, eu não consigo. E o irmão era ativo, servia na igreja. Mas por quê? Porque se afasta, e o inimigo, na verdade, aí ele ataca e usa de todos os subterfúgios possíveis para que você não consiga voltar. Agora, como que a gente pode lidar e evitar que isso aconteça nas nossas vidas? O que a gente precisa fazer? Querida, a gente precisa, na verdade, demonstrar o nosso amor por Jesus, o nosso amor por Deus, amando aquilo que Ele ama. Nós precisamos entender que a igreja é uma família para pertencer. Se a igreja é uma família para pertencer, família é algo que eu amo. Eu amo a minha família, e eu amo também a minha igreja. Eu preciso, na verdade, perceber que, olha, o Senhor morreu na cruz para salvar todas essas pessoas. Ele amou você, e porque Ele amou você, Ele me fez parte disso. Eu amo tanto essa igreja que, se eu não fosse o pastor, eu ia ser membro dessa igreja, porque daqui a pouco eu ia ser pastor de novo, amém? Ou seja, é isso que a gente precisa entender, ou seja, entender que aqui eu sou abençoado, aqui eu sou cuidado, aqui eu sou transformado. Pastor, mas como que o senhor é cuidado do ambiente da igreja, que você não faz ideia? Quantas das vezes, ou seja, às vezes a gente passando dificuldade, passando luta, e a gente, na verdade, é fortalecido, enquanto nós estamos ajudando uns aos outros. É por isso que, na verdade, nós precisamos demonstrar esse amor e engajamento pela nossa igreja, pela nossa família espiritual. Pastor, mas como que eu faço isso? Primeira coisa, renove o seu amor por Jesus. Você só consegue amar a igreja se você amar primeiro a Jesus. Não tem como amar a igreja sem amar Jesus. E por consequência, não tem como amar Jesus e não amar a igreja. Por quê? Porque Ele é o cabeça da igreja. Marcos capítulo 12, verso 30. Olha o que o Senhor diz para mim e para você. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor,
o seu Deus. Como? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Como é que eu demonstro amor? Amor não é sentimento, amor é atitude. Sabe o que significa, na verdade, esse princípio? Que se eu não trato algo que Deus ama do jeito que Ele espera, é porque eu não amo o Senhor suficientemente. Eu não amo o Senhor de maneira suficiente. Eu ainda amo pouco o Senhor. Se Deus ama a igreja e você não ama, tem alguma coisa errada. Está faltando, está incompleto. O seu amor por Deus ainda não é eficaz. Por quê? Porque aquilo que Ele planejou para acolher você, para salvar você e para salvar outros, não é alvo do seu amor ainda. Mas Deus quer trazer essa realidade para a sua vida hoje, amém? Se você reconhece isso, querido, o que você precisa fazer? Você precisa renovar esse amor. Mas pastor, como que eu faço? Abra o seu coração. Abra o seu coração para que você possa ser cheio desse amor, para que você possa pedir ao Senhor, para que você seja apaixonado pela igreja. Pastor, mas as pessoas que estão ali dentro são tão difíceis. É verdade. Igual eu, igual você, igual todos nós. Todo mundo é difícil em alguma área, é ou não é? Você precisa, na verdade, entender e falar assim: Senhor, me ajuda, renova o meu amor, renova a minha vida. A segunda coisa que eu preciso fazer, na verdade, ou seja, a primeira coisa é renovar o meu amor por Jesus, porque à medida que eu amo Jesus, eu vou amar aquilo que Ele ama. A segunda coisa, testemunhe da sua fé. Como que você demonstra que ama a Deus e ama a igreja? Testemunhe da sua fé. Divulga a sua igreja. Divulga da sua igreja. Deixa de ser crente 007. O que é o crente 007? Eu sou crente, mas ninguém sabe que eu sou crente. Querido, você não deve ter vergonha daquilo que Deus ama. O mundo quer fazer com que você, na verdade, se afaste. Eu não quero ser um religioso, eu não quero ser isso. O que as pessoas vão dizer? Querido, o que as pessoas disseram de Jesus? Salve-se a si mesmo. O que as pessoas disseram de Jesus? O que eles disseram de Jesus, eles vão dizer de nós, porque nós somos irmãos de Jesus, amém? Agora a gente precisa entender, olha o que a Bíblia diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando as pessoas veem a transformação que Deus fez na sua vida, o Pai é glorificado. Quando você, ou seja, agora entenda uma coisa: todos nós estamos, na verdade, sendo vistos e olhados por uma grande multidão de testemunhas. As pessoas estão nos vendo no nosso trabalho, na nossa família, nas redes sociais, em todos os lugares. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Pastor, mas como que eu faço isso? A sua vida, ela precisa ser contagiante. As pessoas precisam olhar para você e desejarem ir aonde você vai. As pessoas precisam olhar para você e desejarem caminhar com você, ir com você para a sua célula, ir com você para a sua casa, viver essa vida de comunhão. Por quê? Porque vidas são transformadas por meio daquilo que nós recebemos. Mas nós muitas das vezes estamos travando, estamos impedindo, através de uma atitude de desonra, uma atitude, na verdade, de passividade. Como que eu demonstro o meu amor por Deus e pela igreja? É me engajando com a igreja. Honre e interceda pelos seus líderes espirituais. Nós temos nos colocado na brecha para abençoar a sua vida, mas nós passamos pelas mesmas lutas que vocês passam, e nós temos necessidade, na verdade, de receber a cobertura espiritual daqueles que amam a igreja. Eu louvo a Deus, porque eu me sinto muito amado aqui pelos irmãos, do tanto que eu recebo, na verdade, de orações, de pessoas que estão, na verdade, declarando, que estão ombrando junto. Mas entenda uma coisa: nós precisamos da sua oração. Ore, na verdade, pelos seus pastores, ore por nós, ore por aqueles líderes de célula, aquele que te chama para vir todo dia, aquele, na verdade, que semanalmente recebe você na casa dele, para que você receba a palavra de Deus.
Querido, honre essas pessoas, ore por elas. Por quê? Porque é assim que nós avançamos. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo no capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Olha o que a Bíblia diz. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Ou seja, neste momento que você está aqui, existem mulheres abençoadas, ministrando e orando, abençoando a vida dos seus filhos lá embaixo. Sabe o que é isso? É igreja. É igreja. E a gente precisa abençoar a vida dessas mulheres. Às vezes você não sabe, mas para isso acontecer aqui tudo, olha, durante a semana os irmãos vieram aqui para ensaiar. Tem irmãos, na verdade, que chegaram cedo para preparar todas as coisas, todas as pessoas que estão envolvidas. Existe, na verdade, um backstage, existe aqui, na verdade, ou seja, pessoas que estão trabalhando para isso acontecer. Às vezes você se incomoda lá com uma coisa e com outra e tudo, mas entenda uma coisa. Tem irmãos neste momento que estão, na verdade, trabalhando aqui para que as pessoas possam receber em casa. Isso é igreja. E a gente precisa, na verdade, perceber que todos esses estão contribuindo. O que a gente precisa ser, querido? Nós precisamos ser família, seja discípulo, seja filho. Deixa eu te contar uma coisa. O filho tem que ajudar na sua casa, tem ou não tem? Amém? O que tem em casa? Tem pia para arrumar, não tem? Quem é que arruma a pia? É o de casa. É o de casa, arruma a cozinha, arruma os quartos, arruma tudo. Aquele ambiente precisa ser cuidado. Por quê? Porque é a minha família. E é por isso que você precisa servir na vida da igreja. Por quê? Porque você é de casa. Que você é de casa. Você não é uma visita, amém? Os nossos visitantes são muito bem-vindos. Mas o visitante que chega aqui, ele é transformado por Jesus, ele se torna filho. E a igreja é a única instituição que ela vive para aqueles que estão de fora. E quando você chega aqui para nos visitar, nós ficamos felizes. Por quê? Porque nós estamos orando para que você venha. Você não sabe, mas tem pessoas que estão orando todos os dias para que você venha. Para que nada aconteça, nenhum impedimento, você não sabe. Mas talvez você só está aqui porque Deus ouviu a oração de alguns homens e mulheres que ao longo desse dia oraram: Senhor, não permita que nenhum obstáculo trave, impeça a vida das pessoas virem para o culto. Porque quantas vezes você quis vir e não deu conta? Já aconteceu com você ou não? Mas a igreja está orando para que você possa vencer essas batalhas, amém? Amém ou não amém? Priorize os movimentos do reino. Priorize, ou seja, por quê? Porque é a igreja em movimento, é a igreja se movendo. Filipenses capítulo 1, verso 21, a Bíblia diz: porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Às vezes a gente fica se poupando, eu não posso me envolver tanto, porque eu preciso, na verdade, ou seja, eu tenho uma vida, e eu organizo a minha vida ali, e tem muitos, na verdade, que tentando organizar as prioridades da sua vida, eles organizam a sua vida num modelo de pirâmide. Pirâmide. E aí no alto da pirâmide, eles colocam lá, no alto da pirâmide é Deus. Depois é a família. Depois, o trabalho. Depois, se a pessoa for muito crente mesmo, a igreja. Querido, esse modelo de pirâmide, ele é ineficaz. E eu provo por quê. Porque ele leva você a caminhar num engano. Porque é possível separar Cristo da igreja? É possível separar a cabeça do corpo? Não é. Pastor, então o que eu faço? A ideia principal não é colocar aqui umas coisas em cima das outras, mas é colocar Cristo no centro de todas as coisas. Porque olha, para você ser bem sucedido no seu trabalho, você precisa de ajuda de Deus, amém? Para você ser bem sucedido na sua casa, você precisa de quê? Da ajuda de Deus. Para você ser bem sucedido na área que for, você precisa da ajuda de Deus. Então coloque Deus no centro. Coloque Deus no centro da sua vida. E a igreja? Junto, faz parte, está no meio, é junto.
Então, ou seja, eu envolvo todas as coisas no meio. Por quê? Porque é assim que as coisas acontecem. O coração de Jesus é a igreja. E é por meio da igreja que você consegue também superar a sua orfandade espiritual. O que é a orfandade espiritual? É esse movimento que está lá fora dos desigrejados. Existe uma estatística que hoje no Brasil existem 40 milhões de evangélicos no Brasil. Amém? É bênção ou não? Glória a Deus, 40 milhões. Mas existe o mesmo tanto de pessoas que estão desviadas. Seria 80 milhões. Há quem diga que esse número é muito maior. E esses outros 40 milhões, grande parte deles, estão iludidos com a ideia que podem viver sozinhos. Estão batendo cabeça. E nunca conseguem experimentar tudo de Jesus. Efésios capítulo 2, verso 19, a Bíblia diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. O que você honra, você recebe daquilo que você honra. Se você não considerar a igreja como família espiritual, você perderá muito daquilo que Deus tem para você. Muito, na verdade, do que Deus preparou para nós. Se você não entende, na verdade, a igreja como a sua família, ou seja, nós precisamos superar essa orfandade espiritual e entender o seguinte: você tem um pai. Você tem um pai espiritual, você tem alguém que cuida de você, você tem alguém que ministra sobre a sua vida, que ora por você e que vai prestar conta diante de Deus pela sua vida. Esse é o meu encargo pela sua vida. E olha, eu só estou aqui porque outros tantos tiveram o mesmo encargo por mim e continuam tendo. E assim nós vamos conquistar essa cidade, vamos conquistar o mundo. Mas como que isso vai acontecer, pastor? Por meio de uma igreja que entenda que é uma família espiritual. No livro Uma Igreja Família, o autor escreve o seguinte: a famosa profecia de Malaquias foi que ele fará que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos seus filhos para os pais. O texto de Malaquias é uma referência não apenas sobre a questão familiar, mas também sobre uma herança deixada pelos filhos de Deus, que é um legado para a próxima geração. O avivamento vindouro será estabelecido e sustentado como resultado de fé e atitudes intergeracionais. Sabe o que quer dizer isso? Nós estamos aqui, o bastão está nas nossas mãos, estamos preparando os nossos filhos, que amanhã vão estar no nosso lugar. Eu morro de graça, quando a Melina era menorzinha, ela virava e falava assim: eu vou ser uma pastorinha. Eu morro de graça, eu morro de achar graça disso, porque é o filho querendo repetir o comportamento dos pais. O seu filho vai aprender a amar a igreja com você. Você é responsável por conduzir o seu filho a amar a Deus e a amar a igreja. A orfandade espiritual, ela precisa ser superada, porque a família espiritual, meu irmão, ela é eterna. E ela, nesse momento, ela está sob intensa ação no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conectados, trabalhando em nosso favor, trabalhando em nós e através de nós. A família espiritual, ela tem problemas, como toda família tem problemas, tem pessoas. Agora, a família espiritual, ela clarifica, ela empodera, ela nos envia para o nosso destino, para aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós.
família espiritual é uma das principais proteções contra o espírito da orfandade. Porque às vezes, no seu lar você foi ferido, aí você chega aqui na família espiritual, você é encorajado a consertar o seu relacionamento com a sua família biológica, para você experimentar mais de Deus. Entende? Que na verdade a família espiritual, ela está trabalhando na verdade, para restaurar o seu relacionamento com o seu Pai Celeste. É assim que as coisas funcionam. 1 Coríntios capítulo 9, a Bíblia diz, fica de pé no seu lugar. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A pergunta é: quem são aqueles que o amam, que esse texto está dizendo? Aqueles que o amam são todos que fazem parte da igreja de Jesus. Sabe quem? Somos nós. Fala comigo assim: somos nós. Nessa noite você é chamado aqui para renovar o seu amor por Jesus, a trilhar na verdade uma nova dimensão desse amor, a experimentar na verdade algo novo do que Jesus tem para você. Talvez você não tenha percebido ainda, mas a igreja é um ecossistema que Deus preparou para nós, para que nós pudéssemos chegar aqui, feridos, machucados, mas aqui a gente encontrar cura, aqui a gente encontrar transformação, mudança de vida. A gente se machuca aqui, como a gente se machuca lá em casa, mas a gente continua amando. Esse amor precisa fluir em nós e através de nós. Pega o seu coraçãozinho agora, por favor. Perceba o seguinte: são cores diferentes, não são? Levanta o seu coraçãozinho assim, ó. São cores diferentes. Por quê? Porque todos nós temos histórias diferentes, personalidades diferentes, gostos diferentes, distintos. Mas olha para mim, nós estamos todos no mesmo lugar. E eu vi o Renato falando com o irmão aqui. Ele entregou o coraçãozinho e falou que olha, Jesus te ama, Jesus transformou sua vida. Eu não falei nada para ele, mas ele estava dizendo aquilo. Eu falei assim: gente, o Espírito Santo já está trabalhando na vida dele, ele nem sabe. Você recebeu uma palavra de encorajamento assim, quando você recebeu esse coisinha? Recebeu ou não recebeu? Eu não falei isso com ninguém. Ele disse lá, e se eles falar com vocês, falar por conta deles. Ou melhor, o Pai já estava trabalhando nisso, para que você pudesse entender. Pastor, o que eu preciso fazer? O Senhor está nos mostrando que nós precisamos amar a igreja, porque esse coraçãozinho aqui é o meu coração, é o seu coração, e o Senhor me amou, tirou aquele coração de pedra que eu tinha e me deu um coração novo. Agora esse coração, ele precisa amar Jesus. Eu quero encorajar você nessa noite a dizer, a declarar o seu amor por Jesus, o seu amor pela igreja. Você tem coragem de dizer isso? De dizer assim, ó, eu, diga o seu nome, Vladimir, amo a minha igreja família. De novo, eu, Vladimir, amo a minha igreja família. Por quê? Porque aqui eu fui amado, porque aqui eu sou amado, aqui eu sou cuidado, aqui eu sou tratado. Você ama de fato? Coloca para mim aqui. Eu queria que colocasse esse painel aqui à frente. E eu quero na verdade te dar a oportunidade nessa noite. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção.
Eu coloquei esse painel aqui à frente e tem uma mensagem clara nele: eu amo a minha igreja. Isso aqui é uma expressão, na verdade, que eu não posso ter medo dela. Eu não posso me sentir, na verdade, constrangido em relação a isso. Eu preciso declarar o meu amor a essa igreja. Eu não sei se você percebeu, mas esse coraçãozinho que você recebeu, ele tem uma particularidade. Ele é um adesivo. E eu queria encorajar você que ama essa igreja, entender que esse lugar é casa de Deus, amém? Amém ou não amém? E o Senhor amou a igreja. Cristo amou a igreja, que fez o quê? Ele se entregou por causa da igreja. E eu quero, na verdade, encorajar você. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, mas eu quero encorajar você a sair do seu lugar numa atitude, na verdade, de entrega pessoal sua para Deus. Hoje eu estou aqui diante de vocês, dizendo para Deus, para os irmãos, para a minha família espiritual, para a minha família biológica, para Deus, para os céus, para o inferno, para todos, que o meu coração, ele é da igreja. E eu estou entregando ele para que o Senhor possa colocar fogo nesse coração, para que eu possa amar mais a minha igreja. Porque se eu tenho dificuldades de amar a minha igreja por causa das falhas, das dificuldades, eu quero entregar o meu coração para Jesus, para Ele me ajudar a amar a igreja. Por quê? Porque Ele amou a igreja. Eu confesso que muitas das vezes eu não dou conta, mas eu quero. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E se você nessa noite quer fazer isso, você vai sair, destaca aí no seu lugar, sai, vem aqui e prega aqui, declara o seu amor à igreja, amém? Vamos adorar o Senhor.